lançamento. Sempre tem uma tela que nunca apareceu, né? Pode começar, Paulo, já está no ar. Ah, que ótimo. Deixa aparecer aqui a tela. Tá ótimo. Uma tela que nunca apareceu, né? Uhum. Pode começar, Paulo, já está no ar. Tá ótimo. Ah, que ótimo. Deixa aparecer aqui a tela. Tarsila? Tá ótimo. Uma tela que nunca apareceu, né? Uhum. Pode começar, Paulo, já está no ar. Tá ótimo. Ah, que ótimo. Deixa aparecer aqui a tela. Ok. Boa tarde a todos. Paulo de Tarso Petroni, Serve Brasil, Associação Brasileira da Indústria da Cerveja. E é com muita satisfação que nós recebemos todos vocês para estar compartilhando conosco um dos pontos aí que a gente reporta de grande transformação que se inicia no Brasil a partir do mês que vem, que é a introdução do Pix, uma nova forma da gente fazer os meios de pagamento. E nós organizamos aqui em conjunto com os nossos colegas, que rapidamente eu vou fazer a apresentação, um webinar, né, para a gente poder discutir o que vem a ser o Pix e quais os impactos de curto, médio e longo prazo nos nossos parceiros no setor de bares e restaurantes. Para tanto, nós convidamos, e desde já transmito aqui meus agradecimentos, né, aos nossos parceiros de sempre, aqui representado pelo Joaquim, né, da Abrazel Regional São Paulo, que representa a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, um setor irmão do setor cervejeiro e que certamente está passando, como todos nós, um desafio profundo nesse complexo ano de 2020 que todos estamos passando. Nós contamos também com todo o expertise de longa data do Banco Central, aqui representado pelo Breno, né? Pelo Breno Lobo, que ele vai se apresentar bem melhor, claro, mas está coordenando aí todos os aspectos de introdução do Pix e de gerenciamento dessa transformação nos meios de pagamento que vai estar ocorrendo aqui conosco. E também dou as boas-vindas e agradeço ao nosso colega representando a Accenture, o Mauro, que vai estar transmitindo para nós como que empresas como a Accenture estão trabalhando, tanto no Brasil quanto no exterior, com essas novas formas de pagamento, né? E, dentro disso, a gente poder, primeiro, tirar algumas dúvidas bastante básicas, que eu mesmo tenho, sobre essa nova forma de trabalho extremamente competitiva que a gente vai ter em mãos a partir de agora. E, por que não dizer, começar a estabelecer, né, Joaquim, uma estratégia para poder, ponto de venda a ponto de venda, estabelecimento a estabelecimento, empresa a empresa, estabelecer uma estratégia para gradativamente poder tirar, sim, grandes proveitos de eficiência e de produtividade que essa nova ferramenta tecnológica traz para nós. Sem mais delongas, gente, eu queria convidar o meu grande amigo Joaquim a estar dando as suas palavras iniciais e estendendo aí um pano de fundo para seguir o Breno e o Suda, o Mauro Suda, poderem estar transmitindo os seus conhecimentos. Joaquim, como é que foi esse ano de 2020? Paulo, obrigado por ter organizado esse webinar. Quero agradecer ao Breno também pela sua disposição, ter se colocado a nos ajudar em todas essas informações, que é uma novidade no momento. Mauro também participando, muito obrigado por ter aceito o convite. Paulo, o nosso setor, tá, foi um dos que mais sofreu
durante essa pandemia e ainda está sofrendo. Estamos passando por um momento de crise no setor muito forte e sabemos que vai ter uma recuperação muito lenta. Alguns restaurantes já fecharam e outros tentam agora, no momento, administrar a crise para não fecharem as portas, sabendo que vão ter que trabalhar 2 ou 3 anos pela recuperação, pagar dívidas e sujeitos ainda, no meio do caminho, a perder o seu patrimônio. Dentro desse contexto, e também dentro de uma missão que é da Brasel, que a missão da Brasel é representar, desenvolver o setor da alimentação fora do lar, contribuindo para facilitar o empreendedor e melhorar a qualidade de vida do Brasil. Então, nós temos trabalhando muito para ajudar o setor. Isso nós dependemos também de muitas parcerias, que é uma das coisas que nós estamos fazendo agora aqui, porque nós construímos aqui um projeto que chama Reconstrução. Qual é o propósito desse projeto? Eu tenho o compromisso de ajudar na recuperação e reinvenção do setor da alimentação fora do lar, dentro de um cenário que vai vir totalmente novo, adverso a novas práticas, precisando aumentar a produtividade, a qualidade dos serviços. Dentro disso também, reduzir custos, buscando faturamento, é lógico. E nesse projeto, nós focamos em 6 pilares, que é educação, resiliência, gestão e liderança, inovação, intensidade digital e as parcerias. Dentro da educação entra muito a informação, que é muito necessário. E por isso que nós conversando, Paulo, chegamos a uma conclusão que nós deveríamos informar sobre o Pix, que é o novo meio de pagamento, como é que ele vai funcionar, os custos que vai nos reduzir e como vai nos facilitar. Aí eu te passo a palavra, Paulo. O Breno até está explicando já de imediato como vai funcionar o Pix, como surgiu o Pix e qual vai ser o futuro do Pix. É isso aí, Joaquim. O ano não foi fácil, não. Esse projeto Reconstrução, ele vem mesmo num momento que os elos da cadeia produtiva precisam trabalhar em conjunto para a gente acelerar todo o processo de retomada tão necessário à medida que a gente acompanha as questões de saúde ainda em definição. Eu vou passar a palavra agora para o Breno Lobo. O Breno, ele é do Departamento de Competição e de Estrutura de Mercado Financeiro, é economista, né, com mestrado também em Economia, e trabalha há mais de 14 anos no Banco Central. Atualmente, ele responde pela coordenação do projeto de implantação do Pix. E eu fiz minha tarefinha de casa, Breno, como eu te falei, e dei uma fuçadinha no YouTube, eu vi que se agrega valor pra caramba, rapaz. Então, por favor, Breno, você está com a palavra, explica para nós aí como é que a gente vai poder utilizar essa nova forma de pagamento de maneira segura e de maneira eficiente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Joaquim, pelo convite para participar aqui do webinar com vocês, para a gente trazer um pouquinho, né, sobre o que é o Pix, né, as principais características, os casos de uso, como utilizar, para a gente compartilhar aí um pouco com vocês não só, né, não é nem um novo jeito de pagar e transferir, também um novo jeito de receber, né, de a gente conseguir fazer as cobranças. Então, hoje eu vou fazer rapidinho uma apresentação de 15 minutos, até para a gente ter tempo para um debate depois das nossas apresentações. Mostrar, iniciando, o que é o Pix, né, passar pelas principais características do Pix. Como eu falei, mostrar alguns casos de uso, focar nos benefícios e em que pé estamos atualmente. Então, o que é o Pix? O Pix é um novo meio de pagamento,
né, é o meio de pagamento eletrônico, vem se juntar aí aos atuais meios eletrônicos de pagamento disponíveis para a população brasileira. Os principais meios eletrônicos disponíveis hoje são TED, DOC, boleto, e os cartões de pagamento, né? Tem os cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré-pagos, os vouchers, alimentação, enfim. E aí o Pix vem se somar a essa cesta de instrumentos de pagamento, como a gente costuma falar, que vai conviver contra os meios. Tá? O Banco Central não vai acabar com nenhum meio de pagamento atualmente existente. De fato, que a gente vem trazer uma nova opção, tanto para realizar pagamentos quanto para receber os pagamentos por meio de vendas de bens e serviços. E ele convive com os cartões, convive com voucher, convive com vale alimentação. Então, não tem nenhuma imposição de que o Pix é um novo meio eletrônico de pagamento que vai ser preponderante. Não, vai ser um processo natural de deixar à disposição da população, e aí pagadores e recebedores vão fazer as suas escolhas, vão ver se, de fato, qual é aquele meio de pagamento que atende às suas necessidades, e as pessoas vão escolher usar o Pix ou aceitar, né, recebimento do Pix, se, de fato, o Pix atender às suas necessidades. E quais são as características que a gente vem construindo o Pix para torná-lo único, né? A gente tem essa cesta de meios de pagamento hoje disponível e a gente cria o Pix de forma a suprir as lacunas que o Banco Central identificou que esses meios de pagamento têm hoje. Então, a primeira lacuna que a gente quis preencher com o Pix é a questão da velocidade. E aqui a gente fala de velocidade, de disponibilização dos recursos na conta do recebedor. Hoje a gente não tem nenhum meio de pagamento eletrônico no Brasil que se comporte como dinheiro, né? Se eu vou num bar, pago minha conta com dinheiro, imediatamente o dono daquele bar pode fazer o uso que bem entender com aquele recurso. Se eu pago com cartão de débito, em média eu vou receber 2 dias depois. Se eu pago com cartão de crédito, em média eu vou receber 28 dias depois. Eventualmente, né, aí não é um meio de pagamento mais indicado para essas questões de venda de bens e serviços, mas eventualmente se eu faço uma TED ou algo do gênero, a TED é no mesmo dia, mas aí eu entro na disponibilidade. Só funciona em horário bancário. TED, DOC e boleto só funciona de segunda a sexta, de 6h30 da manhã e 5h30 da tarde, assim, em geral. O Pix não. O Pix, como os cartões, estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos, feriado, madrugada, não para nunca, né? Então, se eu faço uma compra num bar, eu saio 2 horas da manhã do bar e pago minha conta usando o Pix, às 2 horas da manhã, em 10 segundos, aquele recurso está na conta do estabelecimento comercial e ele pode fazer o que bem entender com aquilo. Pode pagar o 10% do garçom, pode já comandar uma ordem de pagamento para repor o estoque que ele gastou naquele dia, enfim, pode deixar lá na conta e quando amanhecer ele faz o que quer. Então, esse conjunto, né, velocidade e disponibilidade, é uma coisa que nem outro meio eletrônico de pagamento tem e que o Pix está trazendo. E aí, tudo isso num ambiente totalmente seguro. Tá? Então, obviamente, qualquer meio de pagamento, o ponto principal, né, o pré-requisito para que o meio de pagamento dê certo é a questão da segurança. E o que é que o Pix traz de seguro? A gente costuma falar que são basicamente 3 camadas de segurança que a gente tem no Pix. O primeiro, que é bastante importante, é a questão do ambiente no qual o Pix é iniciado. E aí conversa muito com essa característica da conveniência. A gente está construindo o Pix para ele ser utilizado principalmente por meio do telefone celular das pessoas. Tá? Então, tipicamente, um Pix vai ser iniciado por meio do telefone celular. E para eu iniciar um Pix, eu vou ter que estar em um ambiente seguro. Ou seja, e deixar uma coisa bem clara, o Pix não é um aplicativo, tá? O Pix é um meio de pagamento. Como eu entro aqui no aplicativo do meu banco e tenho lá a opção de fazer uma TED, pagar um boleto, fazer uma transferência, vou ter lá a opção de fazer um Pix. Então, o Pix é uma opção que está dentro do aplicativo dos bancos, das instituições financeiras, das instituições de pagamento que participam do Pix. E para eu iniciar um Pix, eu vou ter que colocar no mínimo a minha senha para logar, né, no ambiente seguro da instituição na qual eu tenho conta. Então, tipicamente, eu vou ler um QR Code ou vou inserir uma chave Pix, né, que vai identificar o beneficiário, nesse ambiente logado e vou fazer a autenticação. E aí, mais uma vez, como está sendo utilizado o telefone celular, aqueles telefones celulares mais avançados, que possuem dispositivos como a biometria, o reconhecimento facial, eu agrego ainda
é uma camada de segurança, né? Nenhum Pix pode ser iniciado sem eu botar, no mínimo, uma senha. E, para aqueles dispositivos mais avançados, uma biometria e um reconhecimento facial. A segunda camada de segurança é onde o Pix trafega, então ele trafega numa rede própria, particular do Sistema Financeiro Nacional, onde trafegam todos os pagamentos brasileiros, então é uma rede 100% segura, apartada da internet, já existe há 18 anos, nunca sofreu nenhum ataque cibernético bem sucedido, é uma rede bastante resiliente em termos de segurança cibernética. E a terceira camada de segurança é a questão das regras envolvendo o Pix. Então, os participantes do Pix, né, os bancos, as instituições de pagamento, elas podem colocar limites individuais para as transações dos seus clientes. Então, transações atípicas não serão cursadas naqueles 10 segundos que eu falei. Então, se eu faço uma transação que eu nunca faço numa madrugada, num valor muito alto, a minha instituição vai perceber que aquilo está fora do meu padrão de iniciação de pagamento e ela tem o direito de não dar curso àquela transação em 10 segundos. Ela vai passar por um processo mais robusto de verificação antifraude para só então ela ser liberada, quando o banco, né, quando a instituição tiver certeza de que eu, né, fui o iniciador daquela transação e aquela transação não é uma fraude. Já falei de conveniência, né? Então está muito centrado na conveniência do pagador e do recebedor também. Então tem todo o processo que eu vou explicar mais um pouquinho daqui a pouco, de tráfego das informações da transação junto com a ordem de pagamento, que facilita o processo de conciliação, automatização de processos, integração de sistemas. O Pix é feito para multiplicidade de casos de uso, então não é só para os bares e restaurantes receberem, mas também para pagarem seus funcionários, pagarem seus fornecedores, pagarem conta de água, conta de luz, impostos. Então, tudo isso aqui pode ser feito por meio do Pix, e tudo está no ambiente aberto. A gente vai divulgar ainda hoje, provavelmente, a quantidade de instituições que vão participar do Pix nesse primeiro momento. Até quinta-feira passada, a gente tinha 710 instituições, então a gente tem de tudo aqui dentro, tá? A gente tem os bancos tradicionais grandes, a gente tem os adquirentes tradicionais, adquirentes novos, fintechs, instituições de pagamento, financeiras, cooperativas. Então, a gente tem muitas instituições aqui dentro do ambiente. Então, ele é um ambiente aberto e intrinsecamente competitivo, naturalmente competitivo, por essa quantidade de instituições que estão ofertando o Pix para cidadãos, né, para pessoas físicas e também para empresas. Aqui a questão de segurança, né, eu acho que é um ponto importante. Como eu já falei, ele é totalmente seguro no centro. Quando eu falo aqui no centro, é nessa rede do Sistema Financeiro Nacional. A gestão de chaves também está dentro do Banco Central, então essa base de dados é mantida no Banco Central, toda criptografada, dentro dessa rede 100% seguro. Essa questão das prerrogativas, que eu falei de transações fora do padrão, poder passar por esse processo mais robusto de verificação antifraude. E, obviamente, a gente tem que ter todo esse cuidado em relação às pontas, né? Então, a ponta pagadora, a ponta recebedora, aí é um processo de educação, da gente esclarecer a população que tudo dentro do Pix é feito em ambiente seguro, tem que ter um ambiente logado para você fazer um Pix, para você registrar a sua chave Pix, tem que ter uma senha, uma biometria, um reconhecimento facial, não clicar em link, não clicar em propaganda que a gente recebe por e-mail, por WhatsApp, por SMS, ter sempre esse cuidado. E aí serve tanto para pessoa física quanto para empresários, principalmente os pequenos empresários, né? Não cair em golpes, não compartilhar senha, não compartilhar informações sensíveis, para que todo o ambiente seja seguro, né? Nenhuma ponta aqui pode ser fraca e dar a oportunidade que os fraudadores e golpistas se usem aqui desse novo meio de pagamento para poder fazer os golpes. A questão tarifária, que é bastante importante, como eu falei, é um ambiente altamente competitivo, então a gente vai ter mais de 700 instituições já a partir de novembro ofertando o Pix. Isso tende a menores custos e melhores serviços. É um novo serviço de pagamento e, como tal, ele pode ser tarifado para as pessoas jurídicas, tá? Então, as empresas que queiram aceitar o Pix, as instituições podem cobrar alguma coisa para essa aceitação, para geração dos QR Codes, né, para aceitação por transação. Para a pessoa física é gratuito. Então, as pessoas, como elas não pagam nada para fazer uma transação no cartão de débito ou para pagar um boleto, elas não vão pagar nada para fazer um Pix.
As pessoas jurídicas, as empresas, também podem ser tarifadas para fazer um PIX, né? Então, se você for pagar os seus fornecedores, por exemplo, isso também pode ser tarifado, né? Como se você estivesse fazendo uma TED, por exemplo. E aí, obviamente, essa parte da tarifa entre empresas e os participantes do PIX é de livre negociação, mas o que a gente espera, como a gente vê pela estrutura aqui, a gente não tem adquirente, a gente não tem bandeira, a gente não tem emissor, a gente só tem a instituição na qual recebedores e pagadores possuem a sua conta, e o Banco Central, que está cobrando essa tarifa de 1 centavo a cada 10 PIX da instituição que recebe o PIX. Então, é um ambiente com muito menos intermediários. Então, é um ambiente altamente competitivo, com muitas instituições, poucos intermediários, que tende a ter um ambiente com menores custos de aceitação de PIX e uma melhor qualidade de serviço, e vai depender muito da negociação das empresas com essas instituições que ofertam PIX para os seus clientes. Aqui, alguns casos de uso, tipicamente, quando a gente fala em ponto de venda, né, no meio físico, a iniciação do PIX vai ser por meio do QR Code. Então, vai ser a apresentação do QR Code no balcão, como hoje, né, quem oferta QR Code, a gente tem PicPay, It, Ame, quem mais? Rappi, iFood, algumas dessas grandes companhias, elas já ofertam essa experiência de QR Code. No Pix vai ser tipicamente um QR Code, né? Então, aí a opção de como disponibilizar esse QR Code vai muito caso a caso. Eu posso imprimir o QR Code e botar em cima do balcão, eu posso imprimir e colocar na mesa, por exemplo, se eu tiver um bar ou restaurante, como eu boto hoje, né, por causa da pandemia, para nenhum cardápio, eu posso ter um QR Code para fazer pagamento, aí facilita o processo de checkout. Eu posso gerar o QR Code a cada transação em um ambiente eletrônico, que aí eu tenho uma facilidade maior de conciliação, que o QR Code dinâmico, né, esse eletronicamente gerado, ele proporciona mais do que esse que a gente coloca impresso no papel. E aí a experiência do cliente é sempre essa, né? Ele pegar o telefone celular, logar no aplicativo do seu banco, ler o QR Code e iniciar a transação. Para o estabelecimento, né, para o bar, para o restaurante, o que é que precisa fazer? Ele precisa de alguém que gere o QR Code. Eu vou explicar mais ou menos quem faz isso. Vai ser tipicamente o software de automação comercial que você possui. Se você possui um software, se você tem esse processo mais completo de conciliação de pagamento, ou eventualmente você vai imprimir o QR Code a partir do seu banco e colocar lá à disposição, com menos facilidade de conciliação, né, nesse QR Code impresso. É preciso ter essa chave PIX registrada, né, a chave que a gente abriu no dia 5 de outubro. Dentro desse QR Code, a única informação que tem aqui dentro é da sua chave. Tá? Aqui não tem qual é o seu banco, não tem qual é o número da sua conta, o número da sua agência, não tem nada, só tem a sua chave. Porque essa informação sensível, ela não está no QR Code, ela está no Banco Central. Aí esse é o elemento de segurança que a gente coloca. Ninguém vai conseguir ir lá e colar um QR Code por cima do seu para tentar desviar o recurso que você vai receber. Porque a única informação que tem aqui é a chave. Então, a informação do banco, agência, conta, está no Banco Central. A gente informa para o pagador, depois que ele deu o QR Code, vem aqui nessa tela. Vem o valor, eventualmente ele pode digitar, né, dependendo do estilo, e vem lá a informação. É no banco tal, na agência tal, na conta tal, o CNPJ e o nome do estabelecimento, para o pagador ter a certeza que ele está endereçando aquele pagamento, aquele PIX para o destinatário correto. E aí é confirmar, né, senha ou biometria e pronto. Automaticamente, notificação para o pagador que os recursos foram creditados e automaticamente é como se fosse a filipeta ali do cartão, né? Você recebe uma notificação e também isso aqui é feito por meio de uma API padronizada, que vai ter toda a conexão por meio da software house, de que os recursos foram creditados e quem pagou aquele recurso. Então, o CPF do pagador, por exemplo, o horário, a transação específica para poder fazer o checkout de uma forma simples. Comércio eletrônico, né? Eu acho que muita gente entrou, inclusive vários restaurantes entraram nessa onda, nos tempos de pandemia. Então, se o pagador está fazendo a compra por meio de um notebook, por meio de um desktop, dá para gerar o QR Code na tela, né, do computador, e aí o cliente vai pegar o seu celular, vai fazer o login, vai ler o QR Code, vai confirmar a transação, autenticar, e a notificação vai tanto para pagador quanto para recebedor. Se eu estou fazendo no mobile, não dá para eu receber um QR Code no mobile porque eu não tenho como ler. Então, o que acontece é esses numerozinhos aqui, ó. Todo QR Code ele tem uma representação alfanumérica dele, ele tem um código que representa o QR Code.
Então, eu consigo compartilhar isso numa tela de e-commerce, eu consigo compartilhar isso por WhatsApp, por exemplo, e o pagador basta copiar, aí eu vou entrar no aplicativo do meu banco, vou lá no canal específico de copiar e colar, vou colar esse código e vem todas as informações referentes ao recebedor da transação para eu poder confirmar e autenticar. Enfim, aqui a API que a gente está criando vai ser uma API padronizada, por meio dela que é possível a geração, por exemplo, do QR Code, né, para o cliente ler. Tá? É possível fazer toda a integração com a RP, com Secretaria de Fazenda, impressora fiscal, e também, por meio do gateway, né, ou TEF, a depender do modelo, você acessar a API para fazer as verificações de recebimento, para ter a certeza que o recurso foi creditado. Eu consumo essa API que vai ser disponibilizada por cada recebedor ou por cada instituição participante do Pix. Então, eu consigo fazer consulta de extrato, eu consigo verificar ali em tempo real, cada momento que caiu um recurso na minha conta, que já está disponível para utilizar, e, ao mesmo tempo, identificar de onde veio aquele pagamento. É isso. Para finalizar aqui, benefícios rapidamente, né? Quem lida com cobrança, com boleto, o Pix também tem esse Pix cobrança, que você consegue colocar vencimento, consegue agendar para data futura, consegue cobrar juros, né, se for o caso, de compras que não foram pagas até o vencimento. E tem toda a questão da rapidez da disponibilização dos recursos, dessa facilidade de conciliação e automação. No comércio eletrônico, a questão da segurança, né, para quem usa o Pix, está usando o telefone celular para iniciar um Pix. Então, eu estou num ambiente ali com a senha, no mínimo, que no cartão de crédito, por exemplo, não tem. Então, a quantidade de chargeback aqui no Pix é infinitamente menor, não existe, porque você está num ambiente, não é que não existe, né? É muito menor porque você está no ambiente logado. Então, no mínimo, você colocou uma senha para iniciar uma transação. Não é somente os dados do cartão. E para quem recebe por pagamento por boleto, você já consegue uma melhor gestão do estoque a partir do recebimento imediato e agilidade no envio de produtos. Tem a questão da devolução, que não é um chargeback, né? É uma devolução que o recebedor, que o negócio pode dar, se ele entender que a compra, de fato, teve algum problema, né, com o seu consumidor. É sempre iniciada pelo recebedor. É fácil de ser feita a partir do canal do extrato, por meio da API. Pode ser em valor parcial. Então, não é um chargeback, né? É um consentimento de que, de fato, houve um problema de pagador e o recebedor inicia aquela devolução. O que mais? O Pix agendado eu já falei, né? Quem trabalha com data futura, eu consigo agendar o Pix para data futura. Vai ter o serviço de saque, que a gente ainda vai trabalhar para estar disponível no final do primeiro trimestre do ano 2021. Então, bares e restaurantes que trabalhem ali muito com dinheiro e queiram melhorar essa eficiência na gestão do numerário, pode ofertar o saque, né? Você pode dar um troco, né? Um cashback depois de uma transação. Deu R$100 a conta e o cara quer se levar mais R$100 para casa em dinheiro, você pode cobrar os R$200 e receber aquilo instantaneamente por meio do Pix. Então, você insere conveniência para os seus clientes, enfim. E aí, o que é que o varejista precisa fazer para aceitar o Pix? Primeiro é pesquisar as condições do serviço junto aos participantes. A lista completa dos participantes está disponível lá na página do Pix, no site do Banco Central. Então, pesquise, tá? Não olhe só banco tradicional, não olhe só adquirentes. Olhe essas fintechs que estão chegando, os bancos digitais, financeiras, cooperativas, tem mais opções do que o tradicional, né? Não fiquem no mundo de banco tradicional e adquirente. Olhem também eles, mas tem muita gente aqui querendo ofertar o Pix para novos clientes, então a gente acha importante essa pesquisa. Vejam quais são os serviços que eles prestam na geração de QR Code, o processo de conciliação, e é importante também conversar com o provedor do software de automação que vocês utilizam, se vocês utilizarem, se ele já tem serviços que integram o Pix, vejam as condições comerciais para isso, e pronto, é escolher, cadastrar a chave, que é aquele elemento que vai estar dentro do QR Code para endereçar o pagamento corretamente para o trinômio, né, banco, agência, conta de vocês, que vocês escolherem. Potencialmente, basta escolher uma conta em um participante do Pix e você consegue receber tudo por meio dessa conta. E pronto, é começar a receber o Pix e já vai estar disponível a partir de 16 de novembro. Tá? Então, o pessoal já está registrando as chaves desde 5 de outubro. Não tem prazo para isso, está sempre aberto para registrar novas chaves. E daqui a 28 dias, o Pix está disponível para todos os clientes
das instituições participantes do PIX para iniciar um PIX e daquelas instituições que querem receber, né? Tem essas condições comerciais aí para ver tarifa, como é que faz a integração com o software, quais são os serviços ofertados, mas 16 de novembro já estaria disponível, né, para ofertar o PIX como opção de pagamento nos seus estabelecimentos. É basicamente isso, né? Me alonguei aí, eu acho que uns 5 minutinhos além dos 15 minutos, mas vou passar de volta a palavra para o Paulo e a gente fica à disposição aí para responder perguntas depois da apresentação do Mauro, né? Puxa vida, Breno, que aula, hein? Excelente, muito obrigado aí pelas suas colocações. E, por favor, eu vou fazer 2, 3 comentários, até para ver se eu entendi direito, tá? E aí você me corrija onde eu tiver errado. E sem a menor pretensão de querer reduzir nesses comentários a excelente apresentação que você fez. Mas, Breno, eu posso entender o seguinte. Primeiro, nós não somos obrigados a adotar o PIX. Aí eu tenho a opção de não dar bola para esse cara. Continuar minha vidinha como estou, né? Nada é obrigatório eu fazer, nem tem prazo, nem vai ter prazo para adoção disso aí. O que eu vou estar é perdendo o cliente, né? O que eu vou estar é, se tomar essa decisão, provavelmente perdendo eficiência para o estabelecimento do lado que, eventualmente, assimilar essa tecnologia e correr na frente. Da mesma maneira que eu não preciso adotar essa tecnologia, eu também posso, num primeiro momento, fazer alguma coisa que o Suda vai estar certamente abordando. Eu posso imprimir um QR Code básico, né? E deixar nas mesas do meu estabelecimento ou no caixa, sem grandes sofisticações de alterações sistêmicas, né? Porém, com a necessidade da conciliação, né? Porque, afinal de contas, cada conta de uma refeição tem o seu valor. Então, aí tem um trade-off, né? Tem uma análise, ou não. Ou eu posso entrar com planejamento, com análise custo-benefício, né? E fazendo as alterações de processo e sistêmica para usufruir o máximo que eu posso ter ao longo do crescimento que essa nova tecnologia vai trazer para a gente ao longo dos anos. Eu vi até em outras apresentações suas que isso vai bem longe disso, né? Nós temos aí questões com secretarias da Fazenda, com órgãos públicos, que agilizem muito a questão de determinados processos. Quer dizer, nós temos aí, Joaquim, uma decisão que os nossos parceiros, donos de estabelecimentos comerciais, vão ter que tomar no tempo, que é o custo-benefício e como lidar com isso. Do não fazer nada e estar vulnerável à concorrência, a utilização máxima disso com um cronograma de pequenos investimentos, mas que vão trazer muita eficiência para o negócio e muita segurança pelo fato de não ter contato para nosso cliente final. Eu estou errado, Breno, ou é por aí? Você está perfeito, Paulo. Não dá para corrigir nada que você tenha falado aí. Você falou perfeitamente. É justamente isso que você falou. Fiquei contente. É um novo meio de pagamento que está sendo colocado à disposição da sociedade brasileira. Aí cabe a cada empresário, né, entender qual é o perfil dos seus clientes, se eles vão querer utilizar o Pix, entender os benefícios. Eu acho que é para isso que a gente está falando aqui, né? A gente tem essa expectativa de custos mais reduzidos de aceitação de um meio eletrônico do que os atualmente disponíveis, toda essa facilidade de conciliação, automatização de processos, integração de sistemas, incluindo o fiscal. Então, é uma avaliação de cada um. Dá para entrar primeiro imprimindo QR Code, aí vai ter a dificuldade da conciliação. Se isso atender o seu negócio, se for um negócio menor, ótimo, excelente. Agora, se você precisa, de fato, agregar isso, integrar com o fiscal, por exemplo, aí a recomendação é conversar com um fornecedor de software que tem aquilo integrado para você já ter todo o produto completo na sua mão. E isso pode ser a qualquer tempo. Começa a estar disponível no dia 16 de novembro. Uma estratégia bem factível, né? Vou esperar ver o que acontece, vou estudar, vou observar o mercado
e depois eu entro, ou vou começar a me planejar para entrar aos poucos, enfim. Fica aí a decisão a critério de cada empresário saber em que momento e se vai colocar o Pix como um dos meios de pagamento aceitos para pagamento no seu estabelecimento. Perfeito, perfeito. Joaquim? É só para não perder o time, fazer uma perguntinha para o Breno. Breno, você tem ouvido as empresas de software falar dessa adaptação do Pix? Porque nós, aqui no mercado, por enquanto, não estamos vendo uma movimentação das empresas de software. Porque quando você gera a conta, ou, por exemplo, no restaurante você tem uma pré-conta que vai para o cliente, ele vai conferir a conta e vai ver se está tudo certo para fazer o pagamento. E muitas vezes estão 4 amigos. Eles vão dividir a conta e vão ser até valores diferentes. E isso também é possível, pelo que eu já entendi, você vai poder digitar, mas eu vejo as empresas de software ainda não oferecendo esse trabalho, que realmente, provavelmente vai ter um custo também para essa adaptação. Você que está mais direto com as empresas de software e tal, como é que está o comportamento? A gente vem conversando bastante com a FRAC, né? A FRAC é a Associação dos Fornecedores de Software. Eles estão desenvolvendo produtos para integrar o Pix. A especificação dessa API que eu falei, né? Que vai possibilitar a conexão para identificar o crédito na conta do estabelecimento, saiu recentemente, não é algo que a gente já está disponível há muito tempo. Já estava uma primeira versão, acho que faz um mês no máximo que a gente divulgou a última versão. Então, o pessoal está nesse processo. Tem empresas mais avançadas que outras, tem adquirentes de cartão que também ofertam esses softwares de automação que também estão relativamente avançados. Então, assim, não está muito padronizado, né? Está cada um na sua velocidade. A gente entende que tem gente bem atrasada, que nem sabe nem o que é Pix. Agora tem gente de ponta, os maiores principalmente, tá? Que já estão integrando o Pix aos seus sistemas. Então, vai ter que ter esse trabalhinho de pesquisa. Não só da instituição na qual vocês vão ter uma conta, mas também dos softwares de automação. Tem uns que, de fato, estão mais avançados do que outros. Exato. Até para complementar, eu venho conversando com alguns players de mercado sobre qual vai ser a oferta de Pix agora, principalmente para o cliente PJ, e o que a gente vê é que cada um dos players ainda está trabalhando, empacotando essa oferta ao PJ, né? Então, logo mais deve chegar no mercado. Então, o que a gente está vendo o pessoal está trabalhando mais no seu back-end, elaborando essa oferta, e logo mais, eu imagino que após o dia 17, vai começar a aparecer, até um pouquinho antes, essas ofertas no mercado. Totalmente em linha. Legal. Joaquim, vamos voltar nesse tema, porque está por aí, né? Ambiente competitivo. Cada empresário, dono de estabelecimento, como faz, né? Tem que avaliar o seu ambiente competitivo e tomar a decisão aí do investimento que ele vai estar fazendo. Queria introduzir, então, o Mauro Suda. Suda, vou te confessar. Quando eu conversei aí com várias consultorias para a gente ver como é que a gente compunha isso aqui, conversei aí com 2 colegas da Accenture, expliquei o que a gente precisava, expliquei o momento que tanto as cervejarias quanto os pontos de venda estão, e eles falaram, rapaz, fala com o Mauro Suda. Mauro Suda está fazendo... enchi a bola do rapaz, hein? Mauro Suda está fazendo um monte de trabalho, já há mais de um ano, né, acompanhando o Pix, como você bem introduziu agora, né? E acho que ele vai poder esclarecer, na prática, esses pontos que o Breno bem levantou agora, e que são dúvidas minhas, do Joaquim, e de um monte de gente, né, Joaquim? Então, o Mauro Suda é um especialista da prática de estratégia e consultoria nessa questão de meios de pagamento da Accenture. Ele é graduado em engenharia mecatrônica e, como não podia ser perfeito, é da Poli e da USP, né? E atua em consultoria estratégica há mais de 9 anos.
Então, Mauro, dá uma luz para nós aí, ajuda nós a tomar essa decisão de custo-benefício relacionado à introdução da tecnologia Pix. Tá certo, vamos em frente aqui. Pessoal, Paulo, Joaquim, Breno, obrigado aí pelo tempo de vocês, tá? Breno, ótima apresentação aqui. Bom, então, rápida introdução, eu tenho trabalhado agora com pagamentos instantâneos, Pix, é uma discussão bastante recorrente agora na indústria, tá? Então, eu venho conversando agora com alguns players da indústria, sejam emissores, adquirentes, wallets digitais, sobre qual vai ser a oferta do Pix. Eu posso trazer um pouco dessa visão agora de mercado para vocês. Inclusive, a gente do grupo de estratégia em pagamentos temos um ponto de vista sobre pagamentos instantâneos em que nós estudamos também cases no mercado, que a gente tem alguns cases que já apareceram aí de pagamentos instantâneos no mercado, e olhar e tentar antever qual vai ser o impacto no nosso mercado, tá? Então, eu vou passar rapidamente por essa visão, trazendo aqui rapidamente uma visão de pagamentos instantâneos aí ao longo do mundo. O que a gente vê, né? Pagamentos instantâneos, ele começou muito por uma visão da iniciativa privada, tá? Lá na década de 90, a PayPal lançou com pagamentos instantâneos através do P2P, transferências entre pessoas. Isso foi evoluindo ao longo do tempo, até que em 2008, o Reino Unido, com Faster Payments, foi o pioneiro nessa implantação e trouxe aqui os pagamentos instantâneos regulados por um governo. Isso foi tomando força aí ao longo do tempo, e nessa última década, a gente vê vários reguladores ao longo do mundo discutindo e implantando pagamentos instantâneos. Tá? Nesse sentido, o Brasil está bastante em linha com o mercado como um todo, tá? Trazendo aqui pagamentos instantâneos de uma forma bastante robusta e bastante abrangente em termos aqui de solução ao mercado, inclusive fomentando bastante a competição nesse mercado. Vou entrar até um pouquinho mais no detalhe para explicar isso um pouquinho melhor. Mas a grande mensagem aqui o Brasil está bastante em linha com o mercado e é um formato de pagamento instantâneo bastante robusto. Na sequência, nós estudamos aqui o que aconteceu de impacto em cada um desses mercados. Tá? A gente olhou aqui o que aconteceu com outros meios de pagamento. Será que dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito é impactado por pagamentos instantâneos? Como é que isso vai mudar? Porque pensa que pagamentos instantâneos, ele entra como mais um meio de pagamento, né? Ele não vai substituir totalmente o meio de pagamento, mas ele vai tomando um pouquinho de espaço nesse mercado. Então, esse quadro aqui, ele apresenta um pouco de pagamentos, a distribuição do volume de compras, tá? Essa é uma visão do mercado brasileiro. Então, o que é interessante do nosso mercado, né? Inclusive, o pessoal que está mais trabalhando com o cliente, fazendo a aceitação aqui de meios de pagamento, já deve sentir isso. Quando a gente fala de compras no presencial, o dinheiro físico ainda é um dos meios mais utilizados. Tá? 47, metade do valor monetário aqui de compras no ponto presencial é feito de dinheiro, seguido por cartão de crédito, débito e alguns outros. Tá? Nesse número, a gente não está trazendo o PAT, né? Os voucher alimentação e refeição, mas ele também faz parte aí, principalmente do contexto de bares e restaurantes. Quando a gente fala de compras no online, a gente vê também cartão de crédito, seguido por boleto, digital wallet, transferências bancárias e cartão de débito. O que é interessante do nosso mercado, né? A gente ainda tem bastante uso do dinheiro, tá? Principalmente em compras presencial. Quando a gente fala no mercado online, a gente tem ainda o paralelo do dinheiro, que seria o boleto e transferência bancária. Bom, e quando a gente fala do Pix, de pagamentos instantâneos, o que a gente notou no mercado é que ele causa um efeito de migração, tá, de parte desses meios de pagamento para dentro do pagamento instantâneo. Isso não quer dizer que o meio de pagamento ele suma totalmente, ele continua a existir, só que parte do crescimento ele passa a ser do pagamento instantâneo. E esse tipo de efeito a gente viu acontecer nas outras geografias, principalmente no dinheiro físico, tá? Cartão de débito,
No caso brasileiro, ele deve acontecer isso também com boleto bancário, transferência bancária, né, e novamente em compras online, em cartão de débito. Por que isso? Bom, o Pix, pagamentos instantâneos, ele tem uma proposta de valor um pouco mais diferenciada aqui para o usuário final, né? A compra é feita instantaneamente, o fundo é transferido de forma instantânea, o canal, o mobile, então a gente vê que ele ajuda a acelerar aqui, por exemplo, a digitalização do dinheiro físico. Ao passo que alguns outros produtos que a gente vê no mercado, por exemplo, o cartão de crédito, ele não é muito afetado por pagamentos instantâneos, porque o cartão de crédito ele é um outro tipo de produto financeiro, ele oferece crédito para o usuário final. O usuário aí tem seus 30 dias para pagar, em alguns casos ele acumula pontos de fidelidade. Então, assim, para o usuário que já utiliza cartão de crédito, a tendência é ele continuar usando cartão de crédito, e cartão de crédito continuar a crescer ao longo do tempo, como tem crescido. Similarmente, a gente pode citar que o programa de alimentação ao trabalhador também tem pouco impacto potencial aqui por pagamentos instantâneos, uma vez que é um dinheiro marcado, né? Ele já fica dentro desse ecossistema de programa de alimentação ao trabalhador. Mas aqui é interessante notar que essa mudança aqui do ecossistema não acontece de uma hora para outra. Aos poucos aqui, o mercado vai evoluindo e vai tomando um pedaço aqui junto com meios de pagamentos instantâneos. E seguindo aqui o gancho da discussão, é interessante aqui o estabelecimento comercial aceitar Pix, porque imagina que um pedaço do mercado como um todo vai ser pagamentos instantâneos no futuro, tá? E ele não vai estar endereçando esse mercado. Então, é importante ter essa aceitação para garantir que a gente pega um pedaço desse mercado. Aí, bom, entrando agora na sequência aqui da visão geral do Pix, o Breno já explicou bem essa parte, eu vou passar rapidamente, mas ele traz aqui algumas grandes características aqui, que, citando, a disponibilidade de fundos 24/7, ou seja, né, as pessoas vão conseguir fazer transferências, pagamentos em qualquer momento do dia, qualquer horário, sendo que os fundos são transferidos praticamente de forma instantânea, em até 99% das vezes dentro de um SLA de 10 segundos. Então, isso vai aumentar muito a agilidade aqui de transferência de valores monetários no nosso ecossistema financeiro como um todo. E outro ponto interessante a se notar é que ele é bastante abrangente. Ele permite transferências entre pessoas físicas, o P2P. Ele permite pagamentos a estabelecimentos comerciais, que a gente comumente chama no mercado como P2M, que é o Person to Merchant. E também ele permite transferências, pagamentos a governo, P2G no caso, Person to Government. Tá, então, é bastante interessante nesse sentido. Ele é um ambiente bastante, além disso, né, ele é um ambiente que foi desenhado para ser bastante aberto e interoperável. Tá? Ele vai permitir aí que instituições, não somente as tradicionais financeiras, participem desse arranjo de pagamento, mas também ele permite abertura para outros tipos de player, fintechs, varejo. Bom, o Breno falou bastante desse ponto aqui. Aí, só para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente fala da experiência de pagar com Pix, a gente pode até simplificar aqui em 4 grandes modos, tá? Então, o que vai acontecer? O usuário final, ele vai ter lá o seu celular, que ele vai ter o acesso ao seu canal para fazer o pagamento do Pix, né? Ele pode pagar aqui praticamente de 4 grandes formas. Ele pode ir lá, fazer a inserção dos dados e indicar a chave Pix para onde ele está fazendo essa transferência, que seria esse primeiro modo de inserção de dados. Ele pode fazer o pagamento através de um QR Code estático, entenda que é um QR Code que dá para ser impresso e colado, por exemplo, no balcão. Então, o usuário vai conseguir escanear esse código, escrever o valor, digitar o valor e fazer o pagamento. O QR Code dinâmico, ele é um QR Code que é gerado, né, a cada transação. Cada transação, ele já acompanha com ele algumas informações, por exemplo, o valor do pagamento vai estar lá dentro.
ele é um pouco mais flexível, ele também é um pouco mais complexo para implantar em relação ao QR Code estático, que é somente imprimir um QR Code. E o Pix Copia e Cola é uma solução aí que está sendo discutido, foi lançado recentemente, que vai ser bastante utilizado no online, em que você vai conseguir copiar o endereço de pagamento do Pix e fazer o pagamento através de lá. Bom, na perspectiva agora de bares e restaurantes para fazer a aceitação do Pix, os grandes modos aqui, né, vão ser o QR Code estático e o QR Code dinâmico. O QR Code estático vai permitir aqui que o bar ou restaurante, né, faça a impressão desse QR Code e comece a aceitar pagamentos. E o QR Code dinâmico é esse meio aqui que ele requer uma integração com o sistema de ponto de venda. Ele vai requerer algumas alterações para habilitar esse tipo de pagamento, uma vez que a gente vai conseguir embutir dentro do QR Code, por exemplo, o valor do pagamento. Mas são dois modos aqui de aceitação do Pix que deve prosseguir aí no mercado ao longo do seu lançamento. Aí, quando a gente fala de benefícios do Pix, ele traz benefícios por ecossistema como um todo. Ele traz para pagadores, recebedores e o ecossistema. Quando a gente pensa aqui na perspectiva do pagador, ele vai ser um meio de pagamento mais rápido, mais barato, mais seguro. Ele vai ter uma maior praticidade, uma vez que é possível fazer iniciações de pagamentos somente com uma lista de contatos no celular, por exemplo, ou através de um QR Code. Ele é mais simples. Ele vai permitir que o usuário tenha somente um dispositivo digital, né, um celular, um smartphone, para realizar o pagamento, dispensando aqui o uso de meios físicos, como, por exemplo, cartão, folha de cheque, cédula de dinheiro. Ele vai permitir a possibilidade de integrar com alguns outros serviços do smartphone, e ele foi desenhado aqui para habilitar isso, habilitar formas inovadoras de serviços que devem aparecer aí ao longo do tempo. E agora, no contexto da pandemia da Covid-19, ele é bastante interessante porque ele é um pagamento sem contato, né? O usuário ele vai poder pegar seu celular, escanear o QR Code e realizar o pagamento. Ele não precisa encostar, por exemplo, na maquininha ou até mesmo pegar a cédula de dinheiro e pegar o troco, por exemplo. Então, agora, no contexto da pandemia, isso daqui é um benefício importante. Aí, quando a gente fala de recebedores, que seria justamente o estabelecimento comercial, ele tem vários benefícios interessantes aqui. Conforme o Breno explicou, o Pix ele permite uma redução de elos na cadeia, né? Então, o pagamento eletrônico tradicional, com cartão de débito, de crédito, a transação ele passa pela maquininha, que é do adquirente, que depois passa por uma bandeira e depois é autorizada pelo emissor, que em geral é um banco. Quando a gente fala do arranjo de pagamentos do Pix, ele é praticamente uma relação entre o pagador junto com sua instituição financeira, que manda o pagamento através do Pix para uma outra instituição financeira, que é o do recebedor. Tem menos elos na cadeia. Com isso, potencialmente, o custo de aceitação desse pagamento será menor. A expectativa do mercado aqui é que ele venha até a ser menor do que os valores praticados atualmente no cartão de débito ou no boleto. Ainda, eu venho conversando com alguns players de mercado e o que se nota é que ainda não tem, tá, essa precificação e oferta ainda não se consolidou no mercado, então a gente vê players que comentam que será um pagamento variável, um preço variável, outros que falam que vão ser um preço fixo, tá? Mas é um pouco de consenso do mercado de que será um valor um pouco mais barato que os meios tradicionais atuais. Outro ponto bastante positivo é a disponibilização imediata dos recursos de forma eletrônica. Então, ele, ao longo do tempo, melhora a gestão de fluxo de caixa, né? Reduz a necessidade de crédito em função disso, reduz o prazo de entrega dos produtos. Imagina que como o pagamento é confirmado de forma imediata, ele melhora aqui toda a cadeia logística, principalmente para e-commerce, por exemplo, que requer que o boleto seja confirmado e demora de 1 a 2 dias para essa confirmação.
e sendo que com o Pix, como o pagamento é autorizado na mesma hora, ele vai acelerar aqui toda essa cadeia, né? E além disso, como a gente viu anteriormente, que o Pix pode contribuir para a digitalização do dinheiro físico, ao longo do tempo, ele também pode reduzir despesas com numerário, né? Seguro, transporte de dinheiro físico. Outro ponto interessante aqui é a facilidade para automatização e conciliação de pagamentos. Dentro do Pix, vai ser possível colocar algumas regras de pagamento, algumas informações adicionais, principalmente dentro do QR Code dinâmico. E isso, sistemicamente, ele agrega informações que facilitam na automatização e conciliação de pagamentos, o que na prática, ele aumenta a eficiência aqui em fechamento do caixa, eficiência operacional aqui do bar ou restaurante. E além disso, ele traz facilidade e rapidez nos pagamentos. E, bom, então, na perspectiva do bar e restaurante, né, ele traz aqui ganhos de economia de custos, traz aqui um pouco maior eficiência. E, além disso, por ecossistema como um todo, ele também é interessante, né? Ele ajuda na eletronificação de meios de pagamento, que é redução do uso de células, que são instrumentos um pouco mais custosos. Ele fomenta a competição entre os meios de pagamento, o que no longo prazo ajuda a melhorar a qualidade do serviço e baixar os custos, né, ou baixar os custos de aceitação. Ele estimula a entrada de novos agentes, inclusive fora do sistema financeiro. E por conta disso, ajuda no potencial de inclusão financeira. O Brasil, né, isso uma pesquisa do Instituto Locomotiva, antes da nossa pandemia, da pandemia da Covid-19, tinha 45 milhões de desbancarizados, entenda-se por pessoas que têm comportamento de desbancarizado. Então, são pessoas que recebem o dinheiro e imediatamente saca todo o dinheiro para usar em forma de célula física. Tá? E muito disso vem por uma questão de confiança com instituições financeiras, tem diversos motivos e razões para isso. E uma vez que a gente está falando que tem a entrada de novos agentes, diferentes do mercado financeiro tradicional, ele também tem o potencial de aumentar essa inclusão financeira, trazer aqui outros players com novas medidas para trazer confiança ao consumidor final. Tá, então, assim, Pix traz uma visão bastante abrangente aqui de benefícios ao setor como um todo, trazendo aqui bastante eficiência aqui no mercado. Aí, além disso, um ponto interessante sobre o Pix, né? Aqui já trazendo uma foto publicada recentemente pelo Banco Central de instituições em processos de adesão. O Breno já até comentou, tem instituições aí com participação obrigatória, e foram 34 instituições, né, que tinham mais de 500 mil contas ativas. Só que, além desses 34, 946 pediram, tá, para participar do Pix. E quando a gente olha a lista de participantes do Pix, a gente vê diversos tipos aqui de empresas no mercado, cooperativas de crédito, instituições de pagamentos, bancos comerciais, financeiras, o que na prática, quando a gente pensa em, olha, como é que eu vou aceitar Pix? Eu tenho um estabelecimento, um restaurante, um bar, e como é que eu faço para aceitar o Pix? Bom, você pode ir diretamente, por exemplo, ao adquirente, que você já possui relacionamento, que eles já estão se movimentando para oferecer o Pix como mais um meio de pagamento. E conversando com essa categoria, eles trazem aqui vários benefícios, né, em relação à velocidade de trazer essa solução, uma vez que já está totalmente integrado com o estabelecimento comercial e ele consegue aportar rapidamente o Pix, a aceitação do Pix. Só que, por um outro lado, como a gente está vendo diversos players no mercado entrando para prover a aceitação do Pix, o que seria interessante? Olhar também esses outros players, por exemplo, fintechs, bancos, digital wallets, tem uma infinidade aqui do ecossistema de pagamentos que vai oferecer o Pix com
outras modelos de precificações diferentes, serviços agregados diferentes, que vale a pena também olhar, uma vez pensado aqui na aceitação do Pix. Tá? Então, acho que um ponto bastante interessante é exatamente essa questão, essa pluralidade aqui de competidores no mercado. Tá. Bom, eu estava aqui anotando um pouquinho durante a nossa apresentação, né, que a gente falou bastante sobre a questão de fraude, um pouco dessa questão de, olha, se Pix é seguro e tudo mais. Pix, ele é bastante seguro, né, ele, de novo, reiterando aqui, ele aproveita-se de canais já existentes do sistema financeiro, né, só que uma coisa que a gente está passando hoje em dia é um novo meio de pagamento, as pessoas conhecem pouco sobre esse meio, e o que a gente está vendo agora é alguns tipos de fraudes aqui que estão aproveitando o desconhecimento das pessoas para tentar de alguma forma fraudar, conseguir roubar credenciais das pessoas, mas assim, Pix é uma solução bastante robusta e robusta aqui para o mercado como um todo. Bom, pessoal, de visão assim de benefícios do Pix foi isso que a gente tem visto aí no mercado lá fora e isso que a gente antevê aqui dentro do nosso mercado brasileiro como um todo. Estou à disposição aqui para perguntas. Legal, Suda, muito obrigado aí pela excelente apresentação. Confesso, gente, que nós estamos recebendo uma série de perguntas, todas muitíssimo interessantes. Eu pediria autorização pelo horário para estender talvez 15, 20 minutos, se os colegas assim permitirem, para a gente minimamente endereçar algumas coisas que nós estamos tentando aqui priorizar. Antes de mais nada, Breno, eu não tenho como não falar isso aqui. O primeiro slide que o Suda trouxe, ele trouxe um mapão mundi de como está esse troço acontecendo aí Eu mesmo tive a oportunidade o ano passado e me surpreendi que eu não consegui fazer pagamento em dinheiro em um determinado país, numa determinada situação, etc, etc, etc. Né? Então, onde que eu estou querendo chegar, Breno, é que a gente, aqui, há décadas, discute muito no Brasil aspectos de competitividade dos sistemas produtivos, não só para a indústria, como para serviço. O tal do custo Brasil, que a cada ano que passa sobrecarrega as costas dos empresários em geral, agrícola, indústria e serviços. Né? O que vocês estão fazendo no Banco Central, ele vai além de reduzir uma parcela do custo Brasil. Ele nivela a nível de tecnologia, como esse chart que o Suda, obrigado, Suda, está trazendo aqui, ele nivela um eventual atraso que a gente estava incorporando ao custo Brasil. A desintermediação, a tecnologia e a facilidade que a gente tem com isso, através da concorrência do sistema bancário, ele leva a gente a transmitir, por favor, os parabéns à iniciativa que o Banco Central está fazendo para a economia como um todo. Dado isso, eu queria tentar condensar. Eu estou com muita pergunta aqui sobre fraude. Né? Você, Breno, comentou isso aí, o Joaquim tem preocupações, eu tenho preocupações, Suda passou sobre isso. Né? Você disse muito bem dos algoritmos que pegam o comportamento de cada cliente e vê aquilo que fica fora, né? Do comportamento natural e você acaba levantando flags para vetar transação. Esses algoritmos, Breno, eles passam pelo Banco Central ou são as instituições financeiras, cada uma diferente da outra, que adotam o seu? Ou, colocando de uma outra forma, há algum conjunto mínimo de antifraude
exigido por uma instituição financeira ofertar esse serviço? Não, isso é responsabilidade de cada participante do Pix, né? De cada instituição financeira, instituição de pagamento. A gente vai monitorar como isso está sendo feito. Enfim, a gente vai ter canais de reclamação, né, dos usuários em relação aos participantes. A gente tem dados que os próprios participantes vão enviar para a gente. A gente consegue controlar por meio do nosso sistema de liquidação a velocidade de análise de cada transferência individual, mas o algoritmo, né, o motor de risco, como ele é elaborado, ele é de responsabilidade de cada instituição. E aí a gente vai tentar controlar a nível de supervisão, digamos assim, né? Se está tendo muita transação sendo rejeitada ou com muita notificação de fraude, a gente tem essa questão da notificação de fraude que eu não falei, mas a gente vai centralizar no Banco Central as notificações de fraude por conta, por chave e por CPF/CNPJ. E essa informação que a gente vai distribuir entre todos os participantes. Então, se tiver alguma instituição em particular que esteja com esse número muito elevado, aí a gente vai fazer vai ter uma atuação mais próxima junto a ela. Mas, a princípio, né, a responsabilidade está na mão de cada instituição. Faz sentido. E aí entra a temática do Banco Central mesmo, né, de controle. Nessa direção, Mauro, a gente sabe que as fraudes, na sua grande maioria, ela passa pelo Zellware, ela passa pelas pessoas, né? Pelos processos. Por exemplo, o Rolim, um colega antigo aqui, até fez uma pergunta nessa direção, quando você tem o QR Code estático, né? Então, vamos dizer que o QR Code estático está lá na mesa do estabelecimento. Se algum danado de algum espertalhão for lá e trocar o QR Code e colocar o dele, o dinheiro vai para outra conta? Enfim, pegando isso como exemplo, quais são os cuidados de processo que eu tenho que ter, né, para a gente minimizar essas questões de fraudes não sistêmicas? Perfeito. Acho que é interessante notar que essa questão aqui de fraude, a gente consegue dividir em 2 grandes momentos, né, ou até 3 grandes momentos. Mas a gente tem o momento aqui que a gente chama de provisionamento, que é o momento de cadastramento da chave Pix, no caso. Nesse momento, a gente está ouvindo, né, alguns tipos de fraude, que o pessoal o fraudador se aproveita do desconhecimento das pessoas para ajudar, entre aspas, e roubar aqui as credenciais da pessoa. Esse é um tipo de fraude, né? E é muito por conhecimento das pessoas. E tem essa fraude transacional, que acontece aí bastante no momento que a gente vai começar a ver a partir do momento que tiver a live, né? E realmente vão ter que ter alguns ajustes, alguns cuidados que precisam ser tomados para evitar esse tipo de fraude. Principalmente esse é um bastante clássico, né? Da pessoa trocar o QR Code estático do estabelecimento comercial por um QR Code falso. Tá? No momento que a pessoa escaneia o QR Code, algumas informações básicas podem aparecer lá no celular da pessoa, né? O nome do estabelecimento, quanto é que, depois ele pode digitar quanto é que ele vai passar e tudo mais. Assim, fraudador, em geral, é bastante criativo e tenta enganar nesse sentido, né? Ele vai trazer aqui o nome do estabelecimento escrito de uma forma muito similar. Assim, tem que tomar cuidado, alguns novos tipos de processos aí têm que ser construídos para evitar esse tipo de fraude. Assim, o mercado vai aos poucos, né, evoluindo para evitar isso. Só complementando, Paulo, uma coisa importante que a gente precisa disseminar, né, dentro do Pix é a importância da conferência dos dados do destinatário antes da gente iniciar um Pix. Então, como o Suda falou, quando eu estou lá no bar ABC, quando eu for pagar a minha conta, vai aparecer na minha tela, bar APC, é o nome fantasia, né, como está registrado lá no CNPJ, vai ter o número do próprio CNPJ e vai ter o banco no qual o bar tem a conta, né? Se eu for escanear e tem lá alguma coisa diferente do nome fantasia da empresa, eu, pagador, né, vou chamar a atenção, ó, tem alguma coisa errada aqui, me parece que está errado. Então, tem esse processo de educação financeira que, de fato, é novo. E uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, isso aqui são transações eletrônicas
100% rastreáveis. O fraudador que conseguir fazer isso aqui, uma transação dessa, ele vai fazer uma vez. Tá? A segunda ele não faz mais. Ele vai identificar ali praticamente tempo real, porque o bar não vai perceber, ó, você não pagou a conta, meu cliente não caiu dinheiro na minha conta, porque é instantâneo. Aí vai ser, obviamente, né, vai demorar ali alguns minutos para as pessoas entenderem que o QR Code foi falsificado, e aí a gente já vai conseguir rastrear em qual instituição aquele fraudador tem uma conta, qual é o CPF que ele abriu aquela conta, ou qual é o CNPJ, e aí vira caso de polícia, que é relativamente não muito difícil de ser rastreado a origem, e instantaneamente aquela informação é passada para todo o sistema financeiro. Então, você já sabe qual é a conta com problema, já sabe qual é a instituição com problema, já sabe qual é o CPF ou o CNPJ com problema, e aquela informação é disseminada. Então, a gente tem elementos de segurança antes da transação acontecer, mas isso está muito centrado no pagador, então tem um problema aí de educação que pode ter algum tipo de prazo, mas tem algo ex post, né, depois da transação, que é uma transação 100% rastreável. Então, ela tende o fraudador que conseguir executar sua fraude, poucos conseguirão se safar, né, de uma investigação criminal mais bem feita, porque a gente sabe aonde foi que ela foi aberta, e com o tempo a gente vai conseguir também disseminar informação e controlar a quantidade dessas fraudes. 100% imune a fraude, nenhum meio de pagamento é, né? A gente vê aí fraudador no cartão fazendo, o pessoal é criativo, a gente sabe que no Brasil, a gente foi atrás da Polícia Federal, eles falaram, os fraudadores brasileiros são os mais criativos do mundo. Eles vão arranjar meio, mas é aquilo, né? A gente vai ter essa... a gente tem essa segurança, esse arcabouço de segurança que a gente acredita que é bem seguro, e a gente vai controlando ali na margem o que tiver passando, né? E sempre tentando melhorar os mitigadores aqui para os riscos que houverem dentro do sistema. Ele potencialmente pode ser até mais seguro, porque pensa que é tudo centralizado, né? A informação toda está em um lugar só. Então, fica muito mais fácil de rastrear. Então, ele traz vantagens aqui no longo prazo para o sistema como um todo. Essa é a grande beleza aqui do Pix. Não, é exatamente esse ponto que eu ia destacar, gente. O Brasil tem mesmo, o Breno está correto, nós somos criativos para o lado do mal aí nesse aspecto, né? Mas até por isso, tanto os sistemas de telefonia, como cartão de crédito, como meios de pagamento, ao longo desses últimos 25, 30 anos, deram um show de bola nessa questão. E a gente vê o Pix exatamente por essa preciosidade que tem na rastreabilidade, o ponto forte dele, né? Joaquim, essa questão das fraudes e como que as entidades financeiras que vão se oferecer para ser nossos parceiros, né, é um ponto importante da análise que cada dono de estabelecimento vão ter que ter, né? Com certeza. Paulo, eu ainda vou um pouquinho além, que nós precisamos trabalhar muito essa divulgação, informar bastante sobre o procedimento para evitar fraudes. Esse é um trabalho que cabe até a Brasel fazer isso, aí com o apoio do Breno, com o apoio do Mauro também, que são especialistas no assunto, para ajudar a evitar essas fraudes, com certeza elas vão vir. Tá? Eu concordo, Joaquim, eu acho que o papel das associações passa por essa questão. É uma nova tecnologia, tal qual a gente teve, você lembra disso? A Chopap, aquela enchedora, lembra? Aquela enchedora de chope de baixo para cima, né? Ela, enfim, trouxe uma série de questões, dá certo ou não dá certo, acabou sendo mais do que uma solução de eficiência, uma solução de marketing. Eu tenho a impressão, Breno, que tem muito bar e restaurante que, a hora que fizer direitinho a coisa, vai usar também o Pix como sendo um atributo de atração de clientes, além de todos os ganhos de eficiência que ele traz. E, nesse sentido, Joaquim, um trabalho para a gente esclarecer, conscientizar os donos de estabelecimento como minimizar as fraudes
com uma ferramenta tão poderosa como esse, se faz necessário. Se faz necessário. E, Paulo, e nós temos muita facilidade em divulgar essa informação, trabalhar sobre isso, porque são muitos clientes frequentando os bares e restaurantes. Então, é uma forma até de multiplicar, porque aquele cliente ele vai multiplicar com o amigo e vai multiplicar também com os familiares. E se der errado também, né, Joaquim? Sim, sim. Se der errado também. Quantos associados você tem, Joaquim, em São Paulo? Em São Paulo hoje na nossa Brasel, com a regional, são 1.300 associados. Uma fraude que tenha? Sim. E tem um outro, você vê, Paulo, que quando veio o cartãozinho, o cartão de crédito, com a aproximação do chip, começaram a ter fraudes, porque eles começaram a captar através da aproximação do próprio chip. Reinventaram até uma carteira que evitava não passar a informação do chip. Novamente, o Pix vem reforçar esses padrões. Eu tenho certeza disso, né? Pelo pouco que eu estou entendendo. Eu acho, Paulo, que sobre nós precisaríamos divulgar bastante e trabalhar bem nesse sentido. Aí, com a ajuda do Breno e do Mauro, nós agradecemos. E se você me permite, Paulo... Por favor, Joaquim. Eu não sei como é que está o seu tempo aí, eu sei que você vai abrir para as perguntas. Quando o Mauro, vou mudar totalmente um pouquinho o foco. Quando o Mauro falou que nós vamos ter custos mais baixos, vamos reduzir os custos, eu acredito, Mauro, que no débito nós vamos ter um custo menor, mas no cartão de crédito, qual é o panorama das taxas e como será o futuro das taxas administrativas dos cartões de crédito? Ótima pergunta. O que a gente viu, olhando os cases lá fora, é que o cartão de crédito não sofre grandes impactos por conta de pagamentos instantâneos, porque ele é um produto diferente, ele é um produto que dá crédito, deixa a pessoa pagar em 30 dias, ele acumula alguns benefícios, por exemplo, pontos de fidelidade. Então, o que a gente vê é que o cartão de crédito continua a estar no mercado, continua tendo seu volume e crescimento relevante, então isso não deve afetar, por conta do Pix, afetar as taxas praticadas atualmente pelo cartão de crédito. Então, mas isso não quer dizer que, né, é um mercado que hoje em dia está sob bastante pressão competitiva, em termos de redução de taxas. Então, o que a gente vê é um trabalho que o próprio Banco Central também está ajudando, reduzindo as taxas dos cartões de crédito. Isso deve continuar um pouco ao longo do tempo. Mas, em resumo, né, cartão de crédito não deve sofrer grandes impactos por conta do Pix. Cartão de débito, por outro lado, pode acabar sofrendo impactos por conta do Pix. Da nossa perspectiva, Joaquim, assim, o que aconteceu no resto do mundo, a gente tem a perspectiva que é um pouquinho diferente, porque a maior parte dos casos de pagamento instantâneo lá fora é muito concentrado na questão da transferência entre pessoas. O uso do QR ele é muito forte na Ásia, né? Então, fora a Ásia, os pagamentos instantâneos não foram muito para o P2M, né? Como o Suda falou, que é a pessoa pagando o estabelecimento, até porque o mercado de cartão, Austrália, Europa em geral, Estados Unidos, ele é mais bem organizado, né? As taxas são menores, tem mais competição, você não leva 28 dias em média para receber uma transação do cartão de crédito, que é uma coisa absurda que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem a impressão de que aqui no Brasil o Pix vai trazer algum tipo de mais competição no mercado de pagamentos de varejo. Não foi à toa que a gente está vendo já uma redução dos prazos, da oferta de redução de prazos, não é de graça isso, não é só pelo
não é só pela concorrência no mercado de adquirência, é reação ao Pix. A gente já viu os cartões tentando entrar no WhatsApp, né, para fazer venda pelo WhatsApp, que já está em processo de autorização no Banco Central, ou seja, também querendo inovar. O pessoal está fazendo transferência entre pessoas, usando Visa, usando Master. Então, a gente está vendo reação que, da nossa ponto de vista, é muito bom, né, porque dá mais opção para as pessoas, a taxas menores, mais serviços. Então, a gente está achando que o Pix já está tendo algum tipo de reação da própria indústria de cartão. O que o Suda falou é certo, né? Não vai ter uma canibalização, ninguém vai parar de usar cartão de crédito, até cartão de débito, né? O máximo que a gente viu lá fora é diminuição da velocidade de crescimento. Mas que a gente vê efeitos assim, mais abrangentes quando a gente olha para o mercado de pagamentos como um todo, a gente já está vendo. Breno, eu não tenho dúvida. Incrementa a competição entre os pontos de venda, incrementa a competição entre as empresas de tecnologia, incrementa a competição no sistema bancário. A gente viu isso no mundo inteiro e, de novo, parabéns por estarem insistindo na rapidez para essa questão quanto antes estar disponível aqui no Brasil. Gente, nós temos um monte de pergunta aqui. Eu fico preocupado até que eu não sei se eu programei a sala para ficar tanto tempo assim. Nós vamos indo, né? Nós vamos poder fazer transação internacional? O Massarani, o Rolim, o Pedro, tem 3, 4 perguntas e eu realmente não sei. O Pix vai possibilitar transação internacional? Se não, quando? Nesse primeiro momento, não, né? Em novembro, não. É mais complexo, né? A gente tem até um problema em termos de regulação cambial no Brasil, né? Nossa regulação é bem antiga, a gente tem regra que já tem mais de 100 anos que foi editada, que a gente precisa modernizar. O Banco Central já está trabalhando nisso, né? Já tem uma nova lei cambial no Congresso sendo discutida, que já vai melhorar esse ponto. Operacionalmente, o que a gente tem já são transações efetivamente sendo realizadas entre diferentes países em menos de 1 minuto, 100% rastreável, com um custo muito mais baixo do que atualmente existente. Essas transações, em geral, são realizadas entre empresas, principalmente para pagamento de empresas que fornecem serviços para outras, ou de matriz para filial, ou de filial para matriz, né, que estão em outros países. Tem toda a questão dos sistemas dos 2 países estarem abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, perde questão de fuso horário, que hoje é um problema, né, nas transações internacionais entre empresas, que às vezes a janela está aberta só de manhã ou só durante 2 horas, ou você usa um sistema internacional que é super caro, que é o CLS. Então, já está tendo melhoramentos. Então, assim, eu diria que entre 5 e 10 anos, a gente começa a ter transações entre empresas ou entre pessoas, né, remessas internacionais. Agora, para você ir em Miami fazer uma compra, ir no parque da Disney fazer uma compra usando um Pix, aí já é uma coisa. Esse ponto de venda já é bem mais complexo, né? Que aí precisa de fato de integração das lojas com os sistemas dos outros países, desses sistemas com os nossos sistemas. Há bancos atuando nas 2 pontas para dar certo. Então, a gente aí está vendo que é algo mais de longo prazo, diria que no mínimo 10 anos para isso ser verdade, mas está aqui com uma agenda evolutiva, mas mais para o longo prazo. Está no plano, né? O Carlos, da Tartuferia São Paulo, traz muita coisa de fora, tal, sabe como isso aí impacta o fluxo de caixa dele no tempo, né? O Pedro Facchini, ele faz uma pergunta da Hamburgueria Slide, colega da diretoria da Abrazel. Ele pergunta se o caixa dele vai receber instantaneamente alguma informação para fazer esse settlement, né? Esse confronto das informações. Vai sim, por meio daquela API que eu falei, né? Então, quer dizer, não é automático. Obviamente, ele precisa ter o software de automação comercial dele. Esse software de automação comercial precisa estar integrado às APIs do Pix, que são todas padronizadas, né? Que é uma coisa boa, que essa API Pix é padronizada e todos os participantes vão ter que desenvolver essa API padronizada, né? Quem ofertar essa solução para
para empresas. Então, se esse software de automação comercial tiver integrado, ele vai consumir essa API dos participantes para detectar ali instantaneamente que houve um crédito na sua conta e identificar também de onde veio, né? Qual é exatamente aquela conta a que se refere aquele pagamento. Então, precisa dessa integração dos softwares de automação comercial para poder que esse checkout seja o mais fluido e sem fricção possível para os clientes. Quer dizer, é uma das opções, tem que se adequar a isso, né? Se você tem um QR Code estático, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai receber, sei lá, um push no seu celular, ou você vai ter que ficar dando F5 no seu extrato para ver se aquilo entrou. Então, dá para fazer, mas é um processo mais ou de confiança, né? Você olhar a tela do celular do seu cliente e ver que ele pagou, ou você ficar dando ali uma atualização no seu extrato, ou você ficar conferindo transação a transação quando cai. Então, depende muito do fluxo de cliente, né? Se não é um fluxo tão intenso, pode ser um modelo de negócio que atenda, né? Dependendo de qual é a sua clientela também, que você já tem uma confiança maior, que você olha para a tela, sabe que a pessoa, de fato, né? Quando a pessoa te mostrar na tela dela que a transação foi efetivada, isso significa que já tem um recurso creditado na sua conta, né? Não é uma TED que só fala, saiu dinheiro. Não é saiu dinheiro. Quando aparece no pagador, quer dizer, recursos disponíveis na conta do recebedor. Então, depende muito do modelo de negócio. Você vê, Joaquim, nós temos que conversar mesmo com o pessoal, porque uma coisa é uma balada, né? Que chega às 4 horas da manhã, tem 300 pessoas na boca do caixa, tem que ter, é um modelo de negócio que o Pix vai ajudar muito se ele for adequado a isso. Outra coisa é um restaurante, né, que tem um pace mais tranquilo, talvez não tenha necessidade de certas características, certos features, né? Bem interessante, Breno, obrigado. Mauro, tem uma pergunta aqui do pessoal, da Fulô Arte e Sabor, que eu achei interessante, até porque eu também não sei, né? O cliente, como é que vai ser essa integração com esses canais de delivery que, principalmente na pandemia, atropelaram a gente, né? Uber Eats, iFood, Rappi, eu não quero mencionar eles e deixar de mencionar outros, né? Mas, enfim, como é que eles vão prover isso? É instituição financeira? E eles estão presentes conosco, né, Joaquim? É impressionante como eles são canais, né? Dos aplicativos como um todo, a gente entende que será mais como um meio de pagamento adicional lá dentro. Então, ele já tem integrações aqui para aceitar cartão de crédito, débito, voucher, alimentação, e a tendência é eles incluírem também o Pix como um meio de pagamento aceito lá dentro, né? E vai seguir o fluxo já existente de pagamento, ou o fluxo operacional da relação do restaurante com o aplicativo de delivery. Então, passa a ser algo até um pouco transparente, porque imagino que os aplicativos de delivery vão trabalhar para fazer essa integração e ofertar lá dentro da solução como meio de pagamento. E aí, esse momento, Paulo, é importante negociar, né? Porque o prazo de recebimento aí dos marketplaces de alimentação, ele vai receber aquele recurso ali na hora, né? Ele não vai levar aqueles 30 dias do cartão. Então, vocês têm muita condição de negociar uma maior velocidade no repasse dos recursos, como é a limitação aqui na entrega na hora, né? Você não tem aquela questão de, vou esperar a mercadoria chegar ali, demora 30 minutos, 1 hora, dependendo do local, a mercadoria já foi entregue. Então, é um momento, né? Se essas, como o Suda falou, a tendência é essa, na integração do Pix, a disponibilização de um novo meio de pagamento desses aplicativos, mas é um momento de negociar melhores condições, menores prazos para recebimento, taxas menores, porque a característica do Pix é diferente. Faz sentido. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Suda? Com certeza, faz todo sentido, né? Não, muito bem colocado. É aquela história do devagar que eu tenho pressa, né? Então, nós não temos a obrigatoriedade
de estar adotando isso aí. Nós temos que ver interesse de negócio nisso aí. Então, vamos mastigar bem, vamos entender bem, né? E negociar bem com toda essa liberdade que o Banco Central está propiciando para os vários elos do ecossistema, né? Para poder tirar as vantagens apropriadas. Joaquim, temos um trabalhão aí, hein? Eu, em respeito até à agenda de todos, né? Peço até desculpas, porque, Tarsila, vamos tentar recolher as perguntas e responder, porque tem muita pergunta mesmo, né? Perguntas estratégicas, perguntas operacionais, mas o Breno sabe disso, tem muita dúvida e é natural, né? E nós vamos ter tempo para estar trabalhando isso aí. Mas eu queria reservar um momento final para as palavras de vocês, para a gente, infelizmente, caminhar para o encerramento desse, Joaquim, talvez é o primeiro, né? O workshop que a gente faz desse tema. É o primeiro workshop que nós estamos fazendo e eu já quero deixar o meu convite para o Breno, para o Mauro, você, lógico, Paulo, para conduzir uma rodada daqui a uns 20 dias, 25, porque precisamos evoluir mais. É um projeto novo, está no mercado. Para nós é muito importante divulgá-lo, né? Poder mostrar o seu funcionamento seguro, prático, reduzir custos, agilidade. Bom, Perfeito. Conta conosco aí, conta conosco. Perfeito, pode contar com a gente, né? A gente está à total disposição aqui para novas conversas, novos workshops. O que a gente for entendendo do mercado, a gente consegue trazer também. Estamos à disposição. Igualmente o Banco Central. Acho que é nosso interesse, né? A parte mais difícil do Pix é essa a difusão do conhecimento, né? Das pessoas entenderem o que é o Pix, os benefícios. Então, a gente está aqui à disposição também para avançar nas conversas, para fazer uma sessão de tirar dúvidas, entrar no operacional, entrar no estratégico. A gente fica à disposição aqui. Tendo agenda, né? A gente participa. Imagino que a demanda está grande, né, Breno? Mas Tá corrido, mas tá legal. O trabalho tá bem legal. é um tremendo desafio, tremendo desafio. E, de novo, eu destaco essa questão que vocês estão colaborando muito, não só para tirar o custo do Brasil, mas para deixar a gente na crista da onda. Nesse mundo que a gente vivenciou aqui, e aqui eu já vou caminhar para o encerramento, 2020 trouxe muita coisa negativa pela pandemia, mas se é que a gente pode tirar lições, é exatamente essa questão de acelerar processos de mudança que já estavam acontecendo no mundo inteiro, agora na nossa realidade. E talvez o Pix, Breno, é um dos grandes exemplos que a gente tem nesse ano esquisitão que a gente está vivendo. Eu agradeço muito o tempo que vocês investiram aqui, agradeço, Suda, a Accenture, na figura do Silvio e da Edilene, que muito bem te indicaram, porque você está mandando bem, viu, nesse negócio. Breno, valeu a pena estar pesquisando, conversando com vocês. É show de bola o que vocês estão fazendo, e o que a gente, humildemente, puder colaborar, nós vamos estar colaborando. E, Joaquim, passo a palavra para os encerramentos para você, ciente de que nós, cada vez mais, somos parceiros dentro desse trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, Joaquim. Obrigado, Paulo. Eu conto com você nas próximas também. Nós temos muito interesse em evoluir, né, nesse processo. Quero agradecer muito ao Breno e também já agradecer por ter colocado para um novo convite. Mauro também. Muito obrigado, Mauro, e espero
Conto com vocês os dois numa próxima rodada. Uma boa noite para vocês. Ok. E, brevemente, nós vamos ter pessoalmente um brinde, mas ainda não dá. Muito obrigado. Estamos encerrando a sessão com muita satisfação. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.